Olá, boa tarde a todos. Começamos o primeiro UFSC Entrevista de 2021 e dessa vez de forma remota. Estamos hoje com o professor Lúcio Botelho, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele que foi reitor na gestão de 2004 a 2008. É docente no Departamento de Saúde Pública da UFSC, onde fez o seu mestrado e doutorado. Atua principalmente nos temas de epidemiologia, mortalidade infantil e acidentes de trânsito. Seja muito bem-vindo, professor. É um enorme prazer, Isabela, estar na nossa TV UFSC, que afinal ajudamos a montar. Tem uma história muito linda, muito interessante, e é um prazer enorme, uma honra estar gravando essa entrevista na TV UFSC. A honra é nossa. Bom, então, para começar, como não poderia deixar de ser, a gente vai falar hoje sobre a situação da pandemia do coronavírus em Santa Catarina. A gente sabe que o país registrou o recorde diário de mortes por Covid-19. Então, o que eu queria saber é como está o estado de Santa Catarina em comparação com outros estados e com o cenário nacional. Qual é o retrato que se faz da pandemia aqui no estado, desde o seu início até os dias de hoje? Infelizmente, o estado de Santa Catarina, que sempre primou por ter uma saúde, um sistema de saúde atuante, operante, e que no início da pandemia, de março de 2020 até aproximadamente julho de 2020, era extremamente elogiado pelas medidas tomadas, etc., entrou do ano de 2021 da maneira mais terrível que podia entrar. Nós hoje somos, entre os estados do Brasil, um dos piores índices de mortalidade, considerando mortalidade, o número de mortos sobre a população, uma taxa de infecção e um número de pessoas infectadas gigantesca, com atividade, ou seja, com vírus ativo transmitindo gigantesca, e mais do que isso, com um colapso brutal de todo o sistema ponta, que seria o sistema de UTI, tendo, inclusive, como já aconteceu com o estado do Amazonas, ter que mandar pacientes para outros estados por absoluto colapso. Nossa situação é ruim sob vários aspectos. Nós temos um dos piores índices percentuais de vacinação, só vacinamos menos de 3% da população, e temos fila de espera de pacientes para UTI. Então, a nossa perspectiva futura, no futuro imediato, inclusive, infelizmente, é de aumento de mortes. Eu uso sempre uma figura de linguagem que é próxima da minha área de atuação, que é a questão do acidente de trânsito. Quando você tem um acidente de trânsito, às vezes levíssimo, numa via de alto fluxo de trânsito, você tranca e gera um engarrafamento monstruoso, e quanto mais para trás, mais tempo você vai ficar no engarrafamento e mais transtornos vai ter. E às vezes é uma discussão de batida de carro, bateu lata com lata. Enquanto a gente fica nesse maniqueísmo político discutindo se a economia é saúde, a fila vai aumentar. Então, não tem sentido o que está acontecendo. Então, a situação atual de Santa Catarina é de uma gravidade ímpar, e nós, hoje, dia 5 de março, só temos um sentido a fazer: fechar, diminuir a aglomeração, para que a gente diminua, durante um período planejado, diminuir esse fluxo de vírus, diminuir a circulação do vírus, para que a gente possa, daqui a 2 semanas, diminuir a pressão sobre as UTIs. Exatamente sobre o que o senhor estava falando, é curioso que o estado de Santa Catarina está entre os 10 estados com mais leitos de UTI
exclusivo para a Covid-19 no país todo, mas mesmo assim, existem mais de 210 pacientes na fila por um leito no estado. E o oeste catarinense é de longe a região que está mais afetada e mais preocupante no estado. Então, nesse sentido, onde que foi o erro de Santa Catarina, e principalmente no oeste, para chegar até essa situação, que mesmo com um número de leitos superior à maioria dos estados, está numa situação muito grave? O erro foi a liberação completa e total da população sobre todos os aspectos. Nós podemos até entrar em algumas discussões sobre a responsabilização individual e a responsabilização coletiva. Eu sou da saúde coletiva, né? E temos clareza na saúde coletiva que a ação do indivíduo reflete muito o contexto histórico, social, político do seu momento. Nós temos exemplos péssimos, o exemplo vem de cima. Nós temos hoje autoridades governamentais, principalmente o presidente da República, que o tempo inteiro aglomera, anda sem máscara, faz todas essas ações que ele tem feito, e se você olhar, há um perfil de juventude, principalmente, que pensa individualmente no processo, ele não tem um pensamento coletivo, né? E como nós temos tendência no Brasil de achar que a responsabilidade e a culpa é do indivíduo, a gente tem pouca ação de Estado. Nós temos hoje uma grande confusão, inclusive do ponto de vista político, né? Então, nós pensamos num Estado neoliberal que morreu. Ele não tem sentido no momento de uma pandemia desse tamanho. Tanto não tem sentido que se não houver a intervenção do Estado planejada, do nível central, do ponto de vista de manutenção econômica de alguns subsídios para subsistência e permanência de empresas e de pessoas, nós não vamos evoluir. Também uso um paralelo, né? Nós passamos muito tempo na pandemia dizendo que a pandemia só seria grave para idosos. E aí, durante a epidemia de AIDS, aconteceu mais ou menos a mesma coisa. A gente ficou dizendo que AIDS era doença de indivíduos usuários de droga e de homossexuais. E a terceira onda de AIDS, que matou um número expressivo de mulheres, donas de casa, de parceria única, é fruto desse erro de análise. Porque os machos que se achavam imunes porque não eram nem drogados nem homossexuais, levavam para sua casa o vírus mortal. Sabe? Então, esse jovem que se acha acima de tudo, que tem o atleta, o que não usa máscara e etc., ele se empodera, né? E ele está matando, às vezes, a pessoa que ele ama, levando o vírus para dentro de casa. Ele não tem essa consciência do coletivo, porque também a pandemia é ideologizada de uma maneira brutal. Então, o que a gente tem defendido muito, nosso grupo na saúde pública, e a gente tem estudado muito isso, né? É que nós precisamos parar. Nós precisamos parar porque, com o fechamento, né, com o lockdown, nós vamos botar as coisas no lugar, nós vamos parar a circulação, mas tem que ser um lockdown que leve até 21 dias, para que depois a gente consiga abrir planejadamente e fortalecer a economia. Cada leito de UTI, Isabel, cada leito de UTI tem custo aproximado de R$ 2.500 a R$ 3.000 dia. Se nós considerarmos que temos cerca de 1.300 leitos, é só a gente fazer a conta. Cada vez que a gente diminuir a pressão sobre a UTI, vai sobrar dinheiro. E nós não estamos contando aí as pessoas que vão ficar com sequelas e que não vão trabalhar, não vão produzir durante um longo tempo e vão depender do Estado. Então, nem do ponto de vista econômico existe razão para não fechar.
Todos os países que fizeram isso, Portugal, Alemanha, Reino Unido, Nova Zelândia, Chapecó, deu resultado, certo? Então, nós temos uma crise do Covid que é evidente, é um vírus patologicamente ruim, patologicamente perigoso, com grande quantidade de internações e morte. Nós temos uma crise política gigantesca, em que, pela primeira vez em anos, a gente quebrou uma das coisas mais importantes que a gente tinha no país, que é o Plano Nacional de Imunização, o PNI. Em 2008, as pessoas esquecem muito rápido, mas em 2008, 2009, quando da crise do H1N1, nós vacinamos mais de 88 milhões de pessoas em 3 semanas. Obviamente que tinha vacina, porque o Estado proveu vacina. Agora, nós não temos vacina. E nós estamos diante de um outro dilema. Se a gente não fizer o isolamento para quebrar a cadeia de vírus, nós corremos o risco de, ao descontinuar a vacina, estar sempre gerando cepas novas. Então, ainda não chegamos ao fundo do poço. A nossa previsão é de que a gente passe de 2.500 mortes dia nas próximas 2 semanas. E, portanto, é preciso fazer alguma coisa imediatamente. E você estava falando sobre cepas novas. Dia 4, tivemos a confirmação do primeiro caso de transmissão local da variante P1, que teve origem lá no Amazonas, aqui em Santa Catarina, além dos outros casos que a gente já tinha de pessoas que se infectaram fora do estado. Essa situação exige uma preocupação maior das autoridades e também da população? É provável que a situação se agrave aqui no estado a partir de agora, por conta dessa provável onda de infecção da nova variante dentro do estado? Isso não há dúvida para nenhum dos cientistas que acompanham. Nós hoje temos 3 cepas já comprovadamente circulantes aqui no estado. E elas geram a possibilidade de outras cepas. Então, tem um conjunto de coisas que é fundamental, né? Que aí é a ciência básica, a ciência elementar diz isso. A gente tinha que estar fazendo vigilância. E é fácil, Isabela, fazer vigilância, quando a gente tem um limite de casos. O que eu chamo de vigilância? Você consegue detectar um caso, né? A pessoa tem Covid, fez o PCR, diagnosticou, você vai lá, precisa fazer o quê? Precisa determinar qual é essa cepa. Precisa determinar com quem essa pessoa teve contato. Precisa contactar essas pessoas. Então, se você tiver 30, 40 casos dia, fica fácil para o sistema fazer isso. Quando você passa a ter 1.000 casos dia, 2.000 casos dia, fica praticamente impossível para o sistema que a gente tem fazer isso. Você passa a ter a necessidade de fazer por amostra e você perde o fôlego. Tá? Não é só as equipes que trabalham nas UTIs, heroicamente até, que estão sobrecarregadas e em momento de muita carga, muito estresse emocional e muito estresse físico. As equipes da vigilância também estão assim. Nós não temos um número inesgotável de pessoas. E nós não podemos ficar clamando por leito de UTI, porque montar leito de UTI, comprar maca, comprar respirador e etc., não vou nem entrar nesse detalhe, mas essa é a parte fácil. Mas ter gente treinada para atuar nesses locais é outra dificuldade. São outros momentos, é outra possibilidade de. Então, nós não temos possibilidade de ampliar leito de UTI indefinidamente. E não vai se resolver a pandemia abrindo leito de UTI. Isso é claro no mundo inteiro. Às vezes se confundem. Aliás, é interessante, você não perguntou, mas eu vou colocar isso.
A gente está confundindo uma série de conceitos. Tá? Por exemplo, usar drogas para prevenção. Não existe droga que previna. Não é completamente diferente tratamento precoce de droga preventiva. Tratamento precoce é iniciar um tratamento assim que detectado a presença do vírus. Isso é tratamento precoce. Aqui no Brasil, por causa dessas idiosincrasias, principalmente do Poder Federal e principalmente do presidente, um grupo enorme de seguidores passou a usar a droga, que eu nem vou citar o nome, como se eu tomar a droga eu fico imune, eu fico prevenido. Isso não existe. Tá? O tratamento precoce com essas mesmas drogas é altamente questionável, mas o tratamento preventivo ele inexiste. Então, isso também tem que ficar claro. Assim como tem que ficar claro que não se resolve uma pandemia mantendo alta transmissibilidade e aumentando a quantidade de leitos de UTI. Sim. E existem outros cuidados, além dos quais a gente já fazia, que devem ser tomados? O que nós, como população, podemos fazer a mais para nos proteger? Olha, o que é sobejamente conhecido, além da higiene pessoal, e aí, de novo, né, é preciso que a gente seja um cientista que entenda um pouquinho de sociedade. Né? Porque quando eu digo para alguém de classe média, letrado, ou seja, que teve escola, etc., para fazer determinado tipo de coisa, né, para usar sempre álcool, lavar as mãos, chegar em casa e higienizar todo o material que trouxe do mercado, e etc., etc. Eu estou falando para uma parcela da população. Quando eu falo para ter distância entre pessoa, para não andar em ônibus lotado, eu estou falando para uma parcela da população. Então, eu tenho que pensar, se eu pensar em igualdade para todos, né, e é isso que o SUS sempre preconizou, e é isso que a gente pensa, a gente tem que pensar de como algumas pessoas vão ter acesso a isso, morando em 5, 6, dentro de uma mesma casa, em 3 pessoas por aposento e etc. Às vezes com dificuldade de saneamento, água encanada, coisa que o valha. Qual é a solução para essa população? População extremamente criativa. E lá no começo da pandemia a gente viu, né, torneiras públicas que foram montadas em algumas comunidades, álcool em gel distribuído em alguma comunidade. Agora, se eu não dispuser de alguma coisa para que essa população se mantenha, né, porque uma coisa é eu dizer para mim, fique em casa, não saia de casa, e etc. E outra é dizer para alguém que luta pela comida de cada dia, com os filhos, fique em casa, não saia de casa. É nesse momento eu tenho que cadastrar essas pessoas. Eu tenho que fazer o Estado chegar a essas pessoas em forma não simplesmente de assistência, mas em forma de também educação, também explicar o que vai acontecer, quais os métodos que são possíveis de serem aplicados e, fundamentalmente, como se manter minimamente isolado, como não fazer aglomeração, etc., etc. A certeza que a gente tem, né, é que cada vez que aglomera, e aí festas e etc., eu não gostaria nem de entrar nisso, porque é tão absurdo que uma pessoa com formação universitária e etc. vá para balada sem máscara, com febre, com tosse, e depois volte para casa e não diga que ama seus pais, seus avós, etc., porque é uma coisa tão descabida que não tem muito sentido. Então, arrumando as ideias, tudo que a gente deveria fazer é isolamento, cuidado higiênico, lavagem sempre de mão, com álcool gel, usar sempre máscara
e, de preferência, máscara adequada, tá? Ou uma N95, ou uma máscara dupla, etc. Evitar contato físico, evitar todo tipo de aglomeração. Eu acho que esse é um lado. 2, buscar o mais rapidamente possível vacina. Isso nós temos que cobrar, porque são as duas maneiras de parar a pandemia: o isolamento, o fechamento e a vacina. Por que a gente está brigando muito por lockdown? Porque a gente não acredita, pelo Brasil ter entrado tão tardiamente na disputa por vacinas no mercado, etc., e virou meio que bagunçado o sistema, os secretários estaduais de saúde agindo de um lado, os municipais de outro, o governo federal de outro, todo mundo tentando comprar vacina, né? E a gente tem medo que a vacina atrase, retarde um bocado de tempo, e, obviamente, que isso acabe gerando ainda mais problemas. Então, o foco nosso nesse momento é lockdown, que a gente faça com que a população fique um período bom em casa, com todo esse planejamento, com um aporte financeiro do Estado, para que a gente consiga dar a volta. E falando em vacinação, como está a vacinação em Santa Catarina? E você acha que o início da vacinação teve impacto para que as pessoas relaxassem nas medidas de segurança e, por consequência, a situação voltasse a piorar? Eu não sei se a vacina... Seria temerário eu afirmar que a vacina influenciou nesse aumento, né? O que a gente sabe, que já tem alguns estudos mostrando, é que a população deposita muita confiança na vacina, né? Embora tenha sido o tempo inteiro desincentivado de tomar vacina, né? Primeiro porque a vacina chinesa jamais viria, e depois, com todo esse background causado pelo senhor presidente, mas a população aderiu à vacina e quer a vacina. Então, houve um certo relaxamento, sim, porque a vacina vai resolver tudo. O problema é que nós estamos já com quase o terceiro mês indo em curso, e nós não vacinamos quase ninguém, e nós não temos a certeza da perspectiva de quando a vacina vem. Mas, sem dúvida nenhuma, essas ondas que estão agora são decorrentes de aglomeração. Essa onda é de aglomeração. Bom, mudando um pouco de assunto, falando agora da recente volta às aulas no regime presencial aqui no estado, esse retorno é de fato seguro? Bom, o Departamento de Saúde Pública da universidade está desde setembro. Nós mandamos um documento para o governador dizendo que nós éramos muito favoráveis ao retorno às aulas, porque não dá mais para manter uma geração inteira fora da escola. Porém, pedíamos encarecidamente que fosse organizada essa volta. E organizar a volta não é protocolo, Isabela. Não é protocolo. Organizar a volta são medidas efetivas. Testagem em massa, né? Condições objetivas de frequência à aula, né? Espaçamento, planejamento que realmente fizesse com que a volta às aulas fosse segura. Muito pouco foi feito, então não há condições de retorno às aulas. Essa é uma realidade nua e crua. É preciso que a gente planeje com maior... O que eu digo que são detalhes, por exemplo. Qual é a cepa que está circulando? O que a gente sabe é que, hoje foi notícia, que escolas onde foram feitos testes têm alta concentração de pessoas com Covid, sabe? Então, se simplesmente circula alguma notícia, não, criança não transmite. Não, criança transmite, sim. Transmite com menor potência, com menos frequência, mas também transmite.
Criança não fica doente? Fica sim. Temos crianças internadas com Covid nos nossos hospitais pediátricos. Tá? Cada vez está diminuindo mais a idade das pessoas. A cepa nova, essa semana a gente acompanhou os internados no Hospital Nereu Ramos, temos pessoas de idade mais baixa. Tudo isso está acontecendo de uma maneira paralela. A volta às aulas é desejada por todos, até porque não dá para manter crianças fora de escola e não dá para manter os universitários em ensino remoto. Né? Formar 6 anos, formar médico só por ensino remoto não tem sentido, mas vamos voltar com um mínimo de segurança. Sim. E para finalizar, quais medidas o governo do estado e dos municípios precisam adotar hoje para que Santa Catarina se reerga diante das dificuldades trazidas pela pandemia? Ou seja, que medidas, além do fechamento temporário, daqui para frente, em um médio e longo prazo, seria interessante que os governos tomassem? Lockdown, plano de ajuda econômico para empresas, desde as menores até as maiores, para o microempresário, para o independente, para o desempregado. Esses são fundamentais. Testagem em massa da população e a luta incessante para aumentar a nossa quantidade de pessoas vacinadas. Professor, eu agradeço imensamente a sua presença hoje conosco. Foi um prazer ter tido essa conversa. Oi, Isabela, é um prazer enorme meu e fica à disposição para sempre que precisar. Muito obrigada, professor, e muito obrigada a todos que estão assistindo. O UFSC Entrevista fica por aqui. Continue com a gente na nossa programação e nas nossas redes sociais. Siga a TV UFSC pelo YouTube, Facebook e Instagram. Muito obrigada, tchau, tchau.